Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é registro de processos. Qual a sua importância na administração de um condomínio? Você sabe como fazer o registro de processos? Quais processos devem ser registrados? De qual forma? Bom, para isso temos dois síndicos de sucesso aqui no estado de São Paulo, dois síndicos 5 estrelas, dois síndicos que são sócios que falarão sobre o assunto. Mas antes de eu apresentá-los, não deixe de seguir o nosso canal, não deixe de acionar o sininho, fique sempre antenado com as informações de qualidade da Conte TV. Chegamos nos 3 milhões de acessos agora em junho de 2021. Nos ajude a compartilhar informação de qualidade, porque só assim melhoraremos e iremos profissionalizar esse setor tão importante para a coletividade brasileira. Os nossos convidados de hoje são Jorge Takeshita. Jorge, muito bem-vindo novamente ao programa. Obrigado pelo convite, Ricardo. Eu que agradeço. E Frederico Barra, novamente. Seja muito bem-vindo, Frederico. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é nosso. Jorge, começar com você. Primeiro explicar o que é registro de processos ou documentação dos processos. Vamos explicar para a gente depois entrar na sua importância. Bom, a ideia central da coisa é a gente fazer uma metodologia de trabalho, né? Deixar tudo escrito, descrito inclusive. Vamos colocar como exemplo sistemas de proteção contra incêndio. A gente vai renovar os extintores de incêndio. Então assim, a gente vê às vezes no mercado o pessoal pegar o orçamento do ano passado, tem lá a quantidade X, YZ de extintores de água, CO2 e pó químico. Vamos repetir porque não deve ter mudado. Não, a gente tem uma abordagem diferente. Desagregar esses dados, ver onde cada extintor está, de qual tipo é e depois conferir direitinho. A gente percebe que a gente encontra inconsistências. A gente pega a planta aprovada na prefeitura e percebe, olha, esse extintor aqui está no lugar errado. Esse negócio de ano passado é igual telefone sem fio, né? Exato. O ano passado teve o ano passado, que foi ano passado, que foi ano passado, e às vezes a gente tem 10, 15 anos passados, que então não foi feito reconferência, então na verdade não é ano passado, é 15 anos atrás, e cada ano talvez uma vírgula foi mudada, e aí um extintor que seja, a gente está falando de 15 extintores 15 anos depois, né? Exato, porque isso pode implicar depois na validação do seu AVCB, né? Então, a ideia é, no detalhe, desagregar dos dados mesmos, né? Ou seja, você desagregar e listar tudo. Extintor de incêndio, os hidrantes, né? Para ver se tem tudo lá dentro do hidrante, né? As mangueiras, a chave stores, o adaptador, o esguicho. Então, assim, às vezes vai sumindo um item ou outro e aí a gente, se não tiver um controle muito bem detalhado, fica difícil de acompanhar isso, né? Então a ideia é detalhar mesmo. E não trazendo aqui para o Frederico. Frederico, a gente falou, o tema principal é registro de processos, documentação de processos, mas quando a gente fala de processos, sempre tem equipamentos envolvidos, ou quase sempre temos equipamentos envolvidos. No caso citado aqui como exemplo pelo Jorge, nós temos a questão dos hidrantes, quantos hidrantes tem, e é importante que a gente faça um registro também do que o condomínio tem, né? Então são 20 mangueiras com 20 bicos de cobre. Aliás, os bicos de cobre que em alguns condomínios, ou muitos ainda tem, são muito valorizados e muito roubados em condomínios. Sim. Então nós temos que fazer um registro também dos equipamentos que tem dentro do condomínio, porque obviamente que os processos se conversam com os equipamentos. Então, Ricardo, a importância, como o Jorge bem colocou, de você ter todo esse processo registrado, todos esses equipamentos de incêndio registrado, como foi o exemplo que ele citou, é importante porque, como você mesmo bem colocou, principalmente quando você tem um prédio em implantação, onde você tem muita circulação de prestadores de serviços, acabam sumindo peças que são importantes e você acaba não tendo como renovar o AVCB, porque numa vistoria isso vai dar problema e aí você vai ter gasto. E isso leva também a você entender qual é o vencimento dos testes hidrostáticos, por exemplo, que você tem que fazer nas mangueiras, que as recargas dos extintores que se devem ser feitas periodicamente ou anualmente, né?
Então, você fazendo esse levantamento, o síndico fazendo esse levantamento, ele vai ter facilidade em entender, olha, eu preciso fazer, sei lá, em agosto eu preciso fazer as recargas, mas preciso também fazer o teste hidrostático das mangueiras. Isso facilita bastante quando você tem um processo bem detalhado e bem especificado para você poder trabalhar no dia a dia. Jorge, quando nós falamos em registro de processos, automaticamente nós pensamos em auditoria, né? Só é possível fazer uma auditoria ou uma conferência, porque uma auditoria não é nada mais do que uma conferência muito bem realizada, se existe registro de processos. Então, eu acredito, e você vem da área de tecnologia da informação, né? E quem é gestor, ele tem que ter uma auditoria e uma conferência do que está sendo realizado dentro, que seja num ponto importante na tecnologia da informação ou nos processos dentro de uma empresa, e aqui vindo para os processos dentro de um condomínio. Então, eu percebo que falta muito essa questão de auditoria, esses registros, né, que muitas vezes são chamados, e corretamente são chamados, de burocracia, mas a burocracia ela é extremamente necessária, né? Eu sempre digo que o que faz mal para um condomínio, o que faz mal para uma empresa são excessos de burocracia, mas algumas burocracias são muito necessárias. Então, eu queria que você entrasse um pouquinho para falar nessa questão de conferir do que está sendo feito, daquele zerar, né? Deixa eu bater aqui, deixa eu ver voltando ao exemplo que você trouxe inicial, quantos hidrantes tem, quantos mangueiras tem, quantas... Quer dizer, a gente fazer uma conferência e no processo a mesma coisa dentro do condomínio. Legal, assim, a ideia é essa mesmo, Ricardo. A dica que a gente traz é justamente... Não é só a documentação de coisas físicas que seriam extintor de incêndio, os hidrantes, porta-corta-fogo ou anéis de ancoragem, não se restringem a essas coisas que são físicas. É o processo mesmo. Quer ver um outro exemplo? No seu condomínio, vamos lá, quanto custa o aluguel do salão de festas? Aí a gente vê lá 10% do salário mínimo. Mas de onde que saiu esse valor 10% do salário mínimo? Não caiu do céu, ou não deveria ter caído do céu. Então, assim, se a gente adotar uma metodologia de falar assim, olha, o que a gente vai fazer com esses recursos que chegam ao condomínio do aluguel? A gente vai recompor esse salão de festas? Ou a gente vai usar o dinheiro para outra coisa? Se for para recompor o salão de festas, a gente precisa saber quanto custa o salão de festas. Quanto custou as cadeiras que estão lá, quanto custaram as mesas, quanto custa fazer uma limpeza. Né? Então, assim, se a gente fizer uma composição desses custos, a gente sabe quanto que a gente poderia cobrar. Então, se a gente souber item a item quanto é que custou, a gente sabe de onde veio esses 10% de fato. Né? Então, assim, o importante é o registro desse processo, mesmo que esse processo esteja errado. Eu vou lhe explicar com mais precisão o que eu quis dizer com isso. Vamos lá. Então, uma gestão de um síndico, vamos dizer que dure 2 anos e na gestão seguinte decida se mudar esse síndico. E aí o que acontece? Se a gente não souber exatamente o que estava compondo aquele custo, seja depreciação de imobilizado, limpeza, etc., poxa, a gente percebe que aqui não colocaram na conta limpeza do tapete, lavagem das cortinas, assim, e não é uma falha necessariamente do síndico ou da administração anterior. Decidiu-se não colocar isso, entendeu? Então, o importante... Ou que seja falha, e vão ter falhas. Né? Exato, e esse é outro ponto também, assim, porque a minha visão de como contabilizar alguma coisa pode ser diferente a do Frederico, diferente do Ricardo. Então, assim, se a gente tiver isso detalhado, como é que foi feito, pelo menos não fica aquela coisa mística, né? Custa 10% por causa de X. Você me fez lembrar uma coisa muito interessante, Jorge, que eu vou filosofar um pouco aqui. O mundo, né? A civilização evoluiu muito depois da escrita, né? Sim. Por quê? Por conta de registros. Processos.
E aí eu tenho um registro, porque antigamente era passado de boca a boca, né? E de repente eu comecei a registrar, então o Jorge ele já sai, o Ricardo numa geração anterior fez o processo ali, descobriu como que liga o fogo, por exemplo, e registrei. O Jorge já sai com esse conhecimento, com um livro, entre aspas, né? Com livros de esse conhecimento. Então, para ele passar para a próxima etapa, já é muito, muito mais fácil. E aí a mesma coisa acontece no condomínio. A partir do momento que você tem os registros de como eles eram realizados, por mais que eles não fossem otimizados, no caso que você citou, você já consegue dar o próximo passo muito mais fácil. E a importância, né, Frederico, da gente ter o entendimento do que foi feito na gestão anterior ou nas gestões anteriores. Porque muitas vezes nós temos que começar do zero, porque não temos o registro, ainda estamos na era, nem sei qual era a era que não tinha escrita. E aí era feito assim, o zelador te passa por boca, ou o síndico te passa anterior por boca, e você começa um processo que você perde ali alguns meses para iniciar. Esse é um problema, porque se você pega um condomínio já estruturado, com todos os processos detalhados, você sabe, olha, o síndico parou aqui, você vai ter condições de analisar, o síndico novo tem condições de analisar e falar, bom, isso não poderia ter sido feito assim, ok, foi feito, a partir de agora não vamos fazer mais assim. E o que o Jorge comentou também é muito importante quando você traz para memória, o que a gente chama de memória de cálculo. Então você pega um salão de festas, por exemplo, uma geladeira você depreciou, etc. Mas por que você está cobrando isso? Porque a depreciação da geladeira foi tanto, a depreciação do fogão foi tanto, em tanto tempo. Isso é importante para que você possa, no momento adequado de trocar esses equipamentos, você saiba exatamente como veio esse cálculo, da onde veio. Porque senão o síndico ele vai ficar perdido e falar, tá, mas por que ele cobrou isso e não aquilo? Quando você fala, a geladeira nova custa tanto, essa geladeira custa tanto, então eu estou depreciando isso daqui para no futuro ter esse valor de, sei lá, R$3.000 para poder trocar a geladeira, X para trocar o fogão. Então esse processo muito bem detalhado é importante. Eu queria entrar em outra esfera, falar da tecnologia, de como a gente pode trazer tecnologia para nos auxiliar tanto no registro desses processos, quanto na conferência da realização desses processos. E queria entrar um pouquinho mais nos processos de limpeza, nos processos de portaria, nos processos de segurança. Vocês vão falar comigo sobre isso no segundo bloco. Você que está em casa, está gostando do nosso programa? Comente, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade, que é o nosso objetivo. Então, vai lá, dá o seu like, dá o seu comentário e sugira também os próximos temas. Nos vemos na sexta-feira com o bloco 2. Até lá!